Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Desde cedo, sua vida se entrelaçou com o Espiritismo, tornando-se uma das figuras mais marcantes dessa doutrina no Brasil. Ao longo de sua trajetória, psicografou mais de 450 livros, todos destinados a transmitir mensagens de fé, esperança e esclarecimento espiritualismo. Entre os muitos espíritos que se comunicaram por meio de sua mediunidade, destacou-se André Luiz, que nos legou uma série de 13 livros conhecida como A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção tornou-se um marco da literatura espírita, oferecendo descrições detalhadas da vida após a morte e das leis que regem a existência além da matéria. O primeiro livro da série, Nosso Lar, publicado em 1943, conquistou milhões de leitores ao narrar a experiência de André Luiz em uma. Já o último volume, E a Vida Continua, lançado em 1968, encerra a série com reflexões profundas sobre a continuidade da vida e o reencontro das almas. Assim, a obra de Chico Xavier, especialmente em parceria com André Luiz, permanece como um convite à reflexão sobre a espiritualidade, a solidariedade e a certeza de que a vida não termina com a morte, mas se transforma em novas jornadas de aprendizado e evolução. Meio a sombras densas, envolto por gemidos e lembranças que lhe pesam como correntes invisíveis. Médico respeitado em vida, acreditava que a morte seria repouso. Mas ali, no umbral, descobre que o destino não é feito de ilusões, é o reflexo das próprias escolhas. A fome, a sede e a solidão o consomem, até que, em súplica silenciosa, clama por socorro. É então que surge Clarencio, ministro de semblante luminoso, cuja voz é bálsamo para a alma aflita. Meu filho, ninguém está perdido para sempre. O arrependimento abre portas que nem a dor consegue fechar. Guiado por ele, André é conduzido à colônia espiritual Nosso Lar, onde a esperança se veste de disciplina e trabalho. Ali conhece Lísias, enfermeiro dedicado, que o recebe com bondade fraterna. Aqui aprendemos que servir é o melhor remédio. O coração se cura quando se abre para o próximo. Com Lísias, André descobre que cada gesto de auxílio é uma lição de humildade, e que o trabalho é a verdadeira oração. Na casa de Laura, espírito que vive em harmonia com sua família, André testemunha a beleza da vida organizada. O lar espiritual é sustentado por disciplina e afeto, mostrando que a família é mais que sangue, é união de almas que se fortalecem mutuamente. Os ministros da colônia, cada qual responsável por setores como regeneração e esclarecimento, revelam que o mundo espiritual é regido por ordem e responsabilidade. Nada é improvisado, cada espírito tem seu lugar, cada tarefa é parte de um grande concerto de evolução. Com o tempo, André Luiz compreende que umbral foi consequência de sua vaidade e egoísmo, mas que Nosso Lar é escola e refúgio. Aprende que não há condenação eterna, apenas caminhos de aprendizado. O amor, a disciplina e o serviço são os pilares que sustentam a vida além da morte. A essência dos ensinamentos. O sofrimento é fruto das próprias escolhas, mas sempre há chance de recomeço. O trabalho e a caridade são instrumentos de libertação. A disciplina organiza a vida espiritual, como uma cidade viva e pulsante. O amor é a força que une e transforma, preparando cada espírito para novas jornadas. Assim, Nosso Lar se revela não apenas como a história de André Luiz, mas como um espelho para todos nós. É um convite a refletir: o que estamos semeando hoje, que frutos colheremos amanhã? Os Mensageiros. A obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, é uma narrativa que mistura relato espiritual e poesia, conduzindo o leitor por uma jornada de aprendizado e serviço. Vamos conhecer os personagens centrais e os ensinamentos que eles revelam sobre disciplina, caridade e responsabilidade e espiritualismo. Após sua adaptação em Nosso Lar,
André Luiz é convidado a integrar a equipe de mensageiros, espíritos dedicados a levar auxílio e orientação aos encarnados. O livro se abre como uma travessia. André, ainda aprendiz, descobre que a comunicação entre planos não é simples inspiração, mas trabalho organizado, cheio de disciplina e responsabilidade. Personagens e suas lições. Aniceto, mentor espiritual que guia André Luiz e outros aprendizes. Sua postura firme e serena mostra que a verdadeira liderança espiritual se faz com amor e disciplina. Ele ensina que cada missão exige preparo e humildade. Vicente e Hilário, companheiros de André Luiz na equipe, representam a fraternidade e a importância da cooperação. Suas conversas revelam dúvidas humanas, mas também a disposição de aprender e servir. Encarnados auxiliados. O livro mostra casos de médiuns e trabalhadores da seara espírita que, apesar de boa vontade, ainda lutam contra a vaidade, indisciplina e interesses pessoais. Esses episódios revelam que o progresso espiritual depende de esforço constante e vigilância interior. Ensinamentos espíritas. Disciplina e responsabilidade. A tarefa mediúnica não é improviso, exige preparo moral e dedicação. Serviço ao próximo. O verdadeiro mensageiro é aquele que se coloca como instrumento de auxílio, sem buscar glória pessoal. Comunicação entre planos. O intercâmbio espiritual é organizado e regido por leis, mostrando que a mediunidade é compromisso sagrado. Humildade e vigilância. Mesmo espíritos dedicados podem falhar se não cultivarem vigilância contra orgulho e vaidade. Valor da perseverança. O trabalho espiritual é contínuo, e cada esforço, por menor que seja, contribui para a evolução coletiva. A narrativa de André Luiz é marcada por descrições vivas e diálogos reflexivos, que aproximam o leitor da experiência espiritualismo. O tom é ao mesmo tempo didático e poético. Há momentos de emoção, quando se revelam as dificuldades dos médiuns encarnados, e momentos de serenidade, quando Aniceto explica as leis que regem o trabalho espiritualismo. O livro se lê como uma crônica de viagem, em que cada encontro é uma lição e cada personagem, um espelho de nossas próprias fragilidades e esperanças. Os Mensageiros é mais que um relato, é um convite à reflexão sobre nosso papel como colaboradores da vida espiritualismo. Pelos olhos de André Luiz, aprendemos que ser mensageiro é assumir a responsabilidade de servir com amor, disciplina e humildade. A obra nos lembra que a evolução não se dá em isolamento, mas no trabalho conjunto, na caridade e na vigilância constante sobre nós mesmos. Missionários da Luz. André Luiz caminha em silêncio, como o aprendiz que observa mais do que fala. Seus olhos se abrem para um novo cenário, não mais a colônia organizada de nosso lar, mas os bastidores do trabalho espiritual junto aos homens. É nesse ambiente que surge Alexandre, instrutor de presença serena, cuja voz parece trazer consigo a firmeza das estrelas. Meu filho, cada passo na terra é preparado com cuidado. A reencarnação não é acaso, mas oportunidade. Ao lado de Alexandre, André testemunha o planejamento de novas vidas. Espíritos se reúnem em salas luminosas, onde mapas de destinos são traçados com paciência infinita. Ele vê mães escolhendo filhos, almas aceitando provas, e compreende que nascer é sempre um ato de coragem. Entre os companheiros, surgem Hilário e outros aprendizes, que como André, carregam dúvidas e inquietações. Nos diálogos, revelam a fragilidade humana que ainda pulsa em cada espírito. Alexandre, com paciência, responde: a mediunidade é ponte sagrada. Quem a recebe deve vigiá-la como quem guarda um tesouro. Em visitas aos encarnados, André Luiz observa médiuns em luta contra a vaidade e indisciplina. Alguns se deixam seduzir pelo orgulho, outros se esforçam em silêncio. Cada cena é uma lição viva. O intercâmbio espiritual não é espetáculo, mas compromisso. Há momentos de emoção intensa, uma oração que se eleva como chama, sustentando um espírito em dor, um médium que, em lágrimas, encontra forças para servir, uma família que recebe consolo invisível. André percebe que a fé é luz que atravessa mundos, e que o amor é a energia que sustenta todas as missões. Essência dos ensinamentos. A reencarnação é cuidadosamente planejada, como escola de aprendizado e reparação. A mediunidade é compromisso sagrado, que exige disciplina e humildade. O trabalho espiritual é silencioso,
mas constante, sustentado por fé e serviço. O amor e a oração são forças que unem planos e fortalecem espíritos. Missionários da Luz se revela como um mosaico de cenas espirituais, onde cada personagem é espelho de nossas próprias lutas e esperanças. Pelos olhos de André Luiz, o leitor descobre que a evolução não é privilégio, mas conquista diária, feita de disciplina, fé e amor. Obreiros da vida eterna. A noite se estendia sobre a cidade, mas no plano espiritual o trabalho era intenso. André Luiz, ainda aprendiz, caminhava ao lado de uma equipe de espíritos dedicados ao socorro dos que se despediam da vida física. O ar parecia vibrar em silêncio, como se cada respiração fosse oração. À frente, erguia-se a figura de Jerônimo, instrutor firme e compassivo. Sua voz, grave e serena, cortava o silêncio. Meus irmãos, cada desencarne é um ato sagrado. Não estamos diante da morte, mas da libertação. Ao lado dele, Eusébio, mentor de olhar profundo, irradiava paz. Sua presença era como luz suave que envolvia a todos. Com paciência infinita, lembrava. Cada espírito deve ser conduzido com respeito. O momento da partida revela o que foi cultivado em vida. André Luiz observava, emocionado, os diferentes quadros que se desenrolavam diante de seus olhos. Um homem, sustentado pela fé, desprendia-se do corpo com serenidade, como quem se despede de uma veste usada. Uma mulher, porém, resistia, presa ao apego e ao medo, agarrando-se às lembranças da matéria. Outro, dominado pelo materialismo, sofria como quem luta contra correntes invisíveis. Os obreiros se moviam com disciplina e amor. Alguns envolviam os desencarnantes em fluidos de paz, outros seguravam mãos invisíveis, outros ainda oravam em silêncio. André percebia que ninguém estava só, mesmo na hora da morte, havia sempre corações espirituais prontos para amparar. A fé é a chave que abre portas suaves, dizia Eusébio, enquanto um espírito se desprendia com leveza. Mas o apego é corrente que aprisiona, completava Jerônimo, diante de outro que lutava contra a separação. O ambiente se enchia de vibrações sutis, o brilho das preces elevadas, o calor da compaixão, o som quase imperceptível das lágrimas que se transformavam em esperança. André Luiz, tocado pela cena, compreendia que a vida eterna não era promessa distante, mas realidade que se revelava no instante da desencarnação. Cada caso era uma lição, a fé suavizava, o egoísmo endurecia, a resignação libertava. O trabalho dos obreiros era exemplo de caridade silenciosa, mostrando que o amor é a força que sustenta todas as passagens. Essência dos ensinamentos. A morte é continuidade, não fim. A fé e a resignação suavizam a partida, enquanto o apego e o egoísmo a tornam dolorosa. O trabalho espiritual é disciplinado e amoroso, sustentado por equipes dedicadas. Cada desencarne é reflexo das escolhas feitas em vida. A caridade e a compaixão são companheiras inseparáveis da alma. Obreiros da vida eterna se revela como uma narrativa de esperança e responsabilidade. Pelos olhos de André Luiz, o leitor descobre que a desencarnação é apenas uma etapa da jornada, e que sempre haverá mãos amigas para conduzir o espírito ao novo amanhecer. No mundo maior. André Luiz caminha ao lado de Caldeiraro, instrutor espiritual de semblante sereno, cuja voz parece ecoar como música suave em meio ao silêncio. O cenário não é de socorro imediato, como em outras missões, mas de estudo profundo, a mente humana, esse universo invisível que molda destinos. Meu filho, diz Caldeiraro, a mente é o campo onde se decide o futuro da alma. Cada pensamento é semente que germina em luz ou em sombra. Ao lado deles, Hilário, companheiro curioso, lança perguntas que traduzem nossas próprias inquietações. Mas como controlar o que pensamos, se tantas emoções nos dominam? Caldeiraro sorri, paciente.
A disciplina mental é conquista diária. O coração que ora e vigia encontra equilíbrio. André observa casos vivos: um homem em desequilíbrio mental, aprisionado por ideias fixas, uma mulher em processo obsessivo, ligada a espíritos que compartilham suas dores, outro, em luta contra vícios, que se vê cercado por influências negativas. Cada cena é um espelho da força criadora do pensamento. Os diálogos se entrelaçam com descrições poéticas, a aura dos encarnados vibrando em cores diversas, os fluidos mentais se projetando como ondas, a oração elevando-se como chama que ilumina o ambiente. André percebe que a mente não é apenas reflexo, mas energia viva que constrói realidades. O obsessor não invade sem convite, explica Caldeiraro. É a sintonia que abre portas. Quem cultiva ódio atrai ódio, quem cultiva amor atrai luz. Hilário, impressionado, comenta: então somos arquitetos do nosso próprio destino. Exatamente, responde o instrutor. A mente é oficina permanente. O que nela se constrói, cedo ou tarde, se manifesta. Ao final da jornada, André Luiz compreende que o verdadeiro campo de batalha espiritual não está fora, mas dentro de cada consciência. O livro se revela como um convite à vigilância e ao cultivo de pensamentos elevados, mostrando que a evolução começa na intimidade da mente. Essência dos ensinamentos. O pensamento é força criadora que molda destinos. A disciplina mental e a oração são caminhos para o equilíbrio. A obsessão nasce da sintonia de ideias e emoções. Cada espírito é responsável por suas construções mentais. O amor e a vigilância são chaves para a paz interior. No Mundo Maior é uma narrativa que une filosofia e poesia, revelando que a mente é o verdadeiro templo da alma. Pelos olhos de André Luiz, o leitor descobre que cada pensamento é ato criador, e que a disciplina interior é o caminho para a luz. Libertação. A noite espiritual parecia mais densa do que nunca. André Luiz, aprendiz atento, seguia ao lado de Gúbio, instrutor de semblante firme e compassivo, e de Eloy, companheiro dedicado. A missão era clara: penetrar em regiões sombrias, onde espíritos endurecidos se agrupavam em comunidades de dor e revolta. O ambiente era pesado, marcado por vibrações de ódio e desespero. André sentiu o frio das sombras, mas também a força serena que emanava de seus guias. Gúbio, com voz calma, lembrava: não estamos aqui para combater com violência, mas para servir com amor. A luz não se impõe, ela se oferece. No coração daquela colônia de trevas, encontrava-se Gregório, espírito poderoso, chefe de uma comunidade de sombras. Sua presença era imponente, marcada pelo orgulho e pela mente dominadora. André percebeu que Gregório não era um monstro, mas um espírito humano, que escolhera o caminho do egoísmo e da revolta. A liberdade que busco é minha própria lei, dizia Gregório, com olhar desafiador. Gúbio, sereno, respondia: a verdadeira libertação não nasce do orgulho, mas da humildade. O amor é a única força capaz de romper correntes. Enquanto acompanhavam casos de espíritos presos a vícios e paixões, André Luiz compreendia que a libertação não é imposta de fora. Cada alma precisa decidir por si mesma, abrir-se ao arrependimento e ao desejo de servir. O trabalho dos obreiros era paciente, envolver em fluidos de paz, sustentar com oração, oferecer exemplos de fraternidade. Eloy, sempre vigilante, comentava: mesmo nas trevas, há sementes de luz. O tempo e o amor são os grandes libertadores. André, tocado pela cena, percebi que o livre-arbítrio é força sagrada, pode conduzir à sombra ou à luz. Mas, em qualquer caminho, a misericórdia divina nunca abandona. Essência dos ensinamentos. O mundo espiritual abriga regiões de dor, mas também de esperança. O livre-arbítrio é força criadora, cada espírito escolhe seu destino. A caridade e a disciplina são armas contra as trevas. A verdadeira libertação nasce da transformação interior. O amor divino oferece sempre oportunidade de recomeço. Libertação é um drama espiritual que revela a luta silenciosa entre luz e sombra. Pelos olhos de André Luiz, o leitor descobre que a vitória não está em dominar, mas em servir,
não em impor, mas em amar. A obra é um convite à reflexão sobre nossas próprias escolhas e sobre o poder transformador da caridade. Entre a terra e o céu. A noite espiritual se abre diante de André Luiz como um véu que revela os bastidores da vida humana. Ao lado de Clarencio, ministro de semblante sereno, ele é convidado a acompanhar os preparativos de uma reencarnação marcada por laços familiares complexos. O lar é a escola de almas, explica Clarencio, com voz firme e compassiva. É nele que aprendemos a amar, a perdoar e a reparar. André observa uma família em luta, pais e filhos unidos por afetos, mas também por dívidas do passado. Há mágoas que atravessam séculos, ressentimentos que ainda vibram, e esperanças que renascem em cada coração. Os espíritos responsáveis pelo planejamento mostram que cada nascimento é cuidadosamente traçado, como se fosse uma peça de um grande mosaico de justiça e misericórdia. Em uma das cenas mais tocantes, André presencia o reencontro de almas que outrora se feriram. Agora, preparavam-se para viver sob o mesmo teto, como mãe e filho, para que o amor pudesse curar as feridas da discórdia. Não há acaso, diz Clarencio. Cada encontro é oportunidade de crescimento. A dor de ontem pode ser transformada em afeto amanhã. Hilário, companheiro curioso, comenta. Mas como suportar tantas provas? Clarencio responde com serenidade. A fé e a paciência são forças que sustentam. A família é o campo mais importante da evolução. André Luiz, emocionado, compreende que os dramas humanos não são castigos, mas lições vivas. A reencarnação é justiça divina em ação, permitindo que espíritos se reencontrem para aprender a amar. Essência dos ensinamentos. A família é a escola de almas, onde se aprende a amar e a reparar erros. A reencarnação é cuidadosamente planejada, como oportunidade de justiça e misericórdia. Os dramas familiares são reflexos de escolhas passadas, mas também caminhos de evolução. A fé e a paciência sustentam os espíritos nas provas da vida. O amor é a força capaz de transformar mágoas em esperança. Entre a terra e o céu é uma narrativa que une drama humano e sabedoria espiritualismo pelos olhos de André Luiz. O leitor descobre que a família é o campo mais sagrado da evolução, e que cada vida é oportunidade de transformar dor em amor. Nos domínios da mediunidade. A sala espiritual se iluminava suavemente, como se cada pensamento fosse uma centelha de luz. André Luiz, aprendiz atento, caminhava ao lado de Aulus, instrutor de semblante sereno, e de Hilário, companheiro curioso que traduzia em perguntas nossas próprias inquietações. A mediunidade é ponte sagrada, dizia Aulus, com voz firme e compassiva. Mas como toda ponte, precisa de pilares, disciplina, humildade e amor. André observava uma reunião mediúnica. Os médiuns encarnados se preparavam em silêncio, alguns sustentados pela fé, outros ainda frágeis diante da vaidade. O ambiente vibrava em cores sutis, pensamentos elevados se projetavam como ondas luminosas, enquanto emoções desordenadas criavam sombras. Hilário, impressionado, perguntava: e como distinguir o que vem da luz do que nasce da sombra? Aulus respondia com paciência: pela sintonia. Espíritos elevados se ligam ao médium que cultiva oração e equilíbrio. Espíritos inferiores encontram acesso quando há orgulho ou indisciplina. Em uma das cenas mais tocantes, André percebeu a força da prece. Um médium, em lágrimas, elevava o coração, e sua oração se transformava em chama que iluminava toda a sala. Espíritos necessitados se aproximavam, atraídos pela vibração de amor, e eram amparados pelos trabalhadores espirituais. O verdadeiro médium, concluiu Aulus, não busca glória pessoal. Ele é instrumento de caridade, servidor silencioso da luz. André Luiz compreendia, emocionado, que a mediunidade não é espetáculo, mas compromisso. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto do médium molda o intercâmbio espiritualismo.
Essência dos ensinamentos. A mediunidade é compromisso sagrado, sustentado por disciplina e humildade. A sintonia mental e emocional define a qualidade da comunicação espiritualismo. A oração é força que ilumina e sustenta o trabalho mediúnico. O verdadeiro médium serve em silêncio, sem buscar reconhecimento. O intercâmbio espiritual é regido por leis de responsabilidade e amor. Nos domínios da mediunidade é uma narrativa que une poesia e ensinamento, revelando que a mediunidade é ponte luminosa entre mundos, mas também campo de responsabilidade. Pelos olhos de André Luiz, o leitor descobre que servir com amor e disciplina é o caminho para que a luz se manifeste. Durante 3 anos, André Luiz permaneceu na Mansão Paz, instituição sob jurisdição da Colônia Nosso Lar que atende espíritos sofredores de regiões próximas à Terra. Acompanhado do amigo Hilário, André conhece diversos casos relacionados à lei de causa e efeito que confirmam como a atual existência terrena do ser é vinculada à vida passada, assim como as ações do hoje condicionaram a realidade futura. Ação e reação descreve regiões inferiores da esfera espiritual e o sofrimento que atinge uma consciência culpada, após a morte do corpo físico, além de apresentar orientações sobre o débito aliviado, os preparativos para a reencarnação, os resgates coletivos e o valor benéfico da oração.